Bom, eu fico muito agradecido pelo convite do pastor André para poder estar falando sobre esse assunto que é muito interessante, pelo menos creio que todos nós achamos que é um assunto muito interessante, porque fala sobre o reino de Deus, né? E eu gostaria de convidar vocês para ler João capítulo 18, Evangelho escrito por João, capítulo 18, por gentileza, e o verso 36. Quero agradecer, então, pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui, meus irmãos. Deus abençoe vocês, né? Temos pessoas de diversas regiões, só aqui de Cuiabá, mas agora com as tecnologias ficou fácil, né? A gente está juntos aí. O pastor Edilson está aqui também, fiquei feliz, que é um amigo que a gente já tem algum contato há algum tempo, aí a gente já tem esses encontros aí, né, nos ambientes, então é bom, né? E o professor Valdeci, que sempre está recomendando, né? Eu e o professor Valdeci trabalhamos juntos aqui diretamente. Então, nós estamos envolvidos na luta direta, porque a gente mora até perto, então a gente está junto direto mesmo. Diz bem assim o texto: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Olha só que texto interessante, né? Jesus, ele olha, tá ali naquela situação perante Pilatos, e ele diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, olha, os meus iam lutar, mas o meu reino não é daqui. E aí, a primeira coisa que a gente começa a pensar, bom, se o reino não é deste mundo, de que mundo que o reino é? Né? Começa a surgir algumas questões. Por quê? Porque, a princípio, quando Jesus começa a pregar, em Mateus capítulo 4, verso 17, Jesus começa anunciando que é chegado o reino. Ele diz, ó, é chegado o reino. Quando a gente pega, por exemplo, Lucas 10 ou Mateus 8, por exemplo, ali, também sempre você vai encontrar essa mesma ênfase do reino, o reino ser anunciado, né? O reino está chegando, o reino é chegado. É a anunciação do reino através da pessoa de Cristo Jesus. Então a gente entende que quando Jesus chega, o reino de Deus está chegando. Só que quando a gente vê Jesus falando ali, parece que a coisa fica um pouco diferente, porque Jesus diz, olha, meu reino não é deste mundo, né? Então, na verdade, o que eu quero tentar entender com os irmãos aqui é justamente essas especificidades. De forma simples, porque não é a intenção, né, esgotar o assunto, isso não poderia ser possível por mim, e eu acho que por ninguém, talvez. Mas de ver de forma panorâmica, veja só, a gente tem dois conjuntos de versículos bíblicos. Primeiro, nós temos conjuntos diversos que dizem o seguinte, que dizem que o reino é uma realidade presente. E temos conjuntos de versículos que dizem que o reino é uma realidade futura, certo? Pega, por exemplo, Colossenses 1,13. Colossenses 1,13 diz que nós entramos no reino de Cristo Jesus, no reino do seu Filho amado. Saímos das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, que é o reino de Deus. Então já fomos transportados, certo? Jesus, por exemplo, ele manda os discípulos pregar e dizer, é chegado o reino. Em Lucas, quando, por exemplo, pergunta para Jesus sobre o reino, como que vai ser, como que o reino virá? Jesus disse, ó, o reino não virá com aparência física, nem dirão, ele aí ou aqui, porque o reino já está dentro de vós. O reino já está dentro de vós, Lucas fala. Mas o reino já está dentro de vós, Jesus já chegou anunciando o reino, nós já entramos no reino. Só que por que em Mateus capítulo 6, verso 9, 10, Jesus ora e manda a gente orar dizendo, venha a nós o teu reino. Se o reino já chegou, por que o reino precisa vir? Por que o cristão precisa vir? Se a gente já entrou no reino, então por que o reino ainda é uma realidade futura? Quando a gente pega 1 Pedro, ou o próprio Mateus, né, 25, não vou discutir o contexto escatológico, né? Diz bem-aventurado, entrais no reino que está preparado e tudo mais, dá a intenção, pelos muitos versos, que o reino é uma realidade futura. Agora a questão é, o reino já chegou? O reino vai chegar? O reino é desse mundo? Ou não é desse mundo? Jesus fala que não é. Então você percebe que existem vários versos que a princípio parece que deixa a gente um pouco confuso sobre o reino. Na verdade, quando a gente começa a harmonizar os versos das escrituras, a gente vai entender o real sentido do reino. E essa questão aqui, na verdade, não deixa só a gente confuso,
deixa muitas outras pessoas confusas, na verdade. O próprio João Batista, quando a gente olha para Mateus capítulo 11, por exemplo, quando o áudio está baixo, tá baixo para todo mundo, como que tá? Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Tá. Eu acho que o seu que está um pouquinho baixo, então, será que não é? Dá uma olhadinha aí, por gentileza, tá? Veja só. Quando ótimo, obrigado, tá? Acho que estão ouvindo bem, né? Quando Jesus está ali pregando, ensinando, João Batista manda alguns discípulos seus irem conversar com Jesus, e aí os discípulos chegam naquela época conversa que a gente conhece muito bem, né? És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? E aí Jesus, ele fala, olha, vai e diga para ele o que você está vendo aí. Né? Os cegos enxergam, os mudos falam, os surdos ouvem e assim por diante. Por que João Batista fez essa pergunta? Algumas pessoas geralmente pensam que João Batista vacilou na fé naquele momento. O George Eldon Ladd, no livro dele, Evangelho do Reino, ele diz que não. Ele diz que João Batista não vacilou. Por quê? Porque ele diz que o contexto não permite esta interpretação. Porque quando os discípulos de João Batista saem, o que Jesus fala? Jesus disse bem assim, ó, que fostes vós ver no deserto? Fostes ver um homem finamente trajado? Não, porque os homens finamente trajados estão nos palácios. Fostes ver uma cana agitada pelo vento, inconstante, né? Não, mas um profeta. E não só um profeta. Ou seja, Jorge Eldon Ladd vai dizer que nós não podemos afirmar que João Batista vacilou na fé ali, porque Jesus deu um exemplo de que ele não era inconstante, porque não era uma cana agitada pelo vento, mas era um grande profeta. Então, por quê? O que João Batista estava perguntando? Qual é a grande questão? Muito simples. Para entender o que significa reino de Deus, nós precisamos, de alguma maneira, definir o conceito de reino de Deus. E para definir o conceito de reino de Deus, a gente tem que tentar entender o que os discípulos, o que as pessoas que ouviam Jesus entendiam quando falavam sobre o reino. Veja só, Jesus começa a pregar. É chegado o reino. Ninguém disse, peraí, Cristo, calma aí, porque reino, o que o senhor quer dizer com isso? Explica melhor esse negócio de reino para a gente. Não, porque quando Jesus falava sobre o reino, eles entendiam o que Jesus queria dizer com reino. Por quê? Porque existia um conceito de reino que já vinha do Antigo Testamento. Já já eu vou explicar isso aí. Mas antes, eu preciso fazer algumas definições aqui. A palavra reino de Deus, do grego, basileia tou theou, que significa reinado de Deus, governo de Deus, certo? Então, por exemplo, quando você pega Joaquim Jeremias, na teologia do Novo Testamento, o próprio o Flusser mesmo, né? David Flusser, ele também, no livro dele, O Jesus, ele traduz o reino como governo, ou reinado, certo? Então, o reino de Deus, na verdade, é o reinado de Deus, é o governo de Deus. Jesus, por exemplo, ele diz assim, que nós devemos nos tornar como crianças para receber o reino. O que você recebe? Você recebe a igreja? Não. Você recebe o governo de Deus, o reinado de Deus. Entende? Então, o reino de Deus, ele é o reinado de Deus. Essa expressão, basileia, do grego, é reinado, governo, certo? É o lugar onde Deus exerce sua realeza, tá? O George Eldon Ladd, ele diz que o reino de Deus, ele significa, então, o reinado de Deus, que nós recebemos agora, mas ele também refere-se a uma esfera na qual o cristão já está presente no momento. Porque Colossenses 1,13 diz que já fomos inseridos no reino, já entramos no reino de Deus, certo? Então, mas não significa que não há questões territoriais. Mas isso aí é para outra conversa. Porque quando a gente fala de reino, a gente já pensa logo no quê? Terra. Mas a palavra reino no Novo Testamento, ele tem essa ideia de reinado, de governo, de reino, de soberania, de majestade, certo? Então, é nesse sentido que o reino de Deus já está entre nós, ok? Mas não é só isso, por favor. Outra coisa que eu preciso distinguir aqui é aquelas nomenclaturas. Por exemplo, Mateus, reino dos céus. Marcos, reino de Deus. E Lucas, reino de Deus. E aí, quando a gente pega, por exemplo, do Dwight Pentecost, e aquele manual de escatologia, né? E alguns outros mais, o Plano Divino através do século, de Lawrence Olson, né? E a gente vê lá, tá o quê? Está dizendo que reino dos céus é uma coisa, reino de Deus é outra.
Só que, na verdade, não é. Reino de céu e reino de Deus não são coisas distintas, tá? São uma e a mesma coisa, certo? E eu digo isso aqui com muita propriedade, porque não tem base bíblica para fazer distinção. Algumas pessoas tentam fazer distinção por causa de Mateus 19, quando cita lá, né, reino de Deus e reino do céu no mesmo verso. Só que, se você ler o verso corretamente, o verso já é a prova de que não há distinção, tá? Não há distinção. Por quê? Veja só, todas as parábolas que Mateus conta e chama e fala que é reino dos céus, como por exemplo o capítulo 13 de Mateus, né, das parábolas, todas as parábolas que Mateus conta e fala reino dos céus, Marcos e Lucas contam as mesmas parábolas e fala reino de Deus. Por aí já começa, né, você perceber que não tem diferença. Por quê? Porque se tivesse diferença, Marcos e Lucas não usariam o reino de Deus, quando Mateus usa o reino dos céus. Na verdade, o Flancer vai dizer que isso é um circunlóquio. O que é um circunlóquio? Circunlóquio é uma expressão substitutiva. É como se fosse, usando dentro das figuras de linguagem, é uma metonímia, ou sinédoque, né? Quando você usa uma expressão para especificar a outra. Como os judeus tinham dificuldade com usar o nome de Deus, porque eles tinham medo de usar o nome de Deus em vão, então o que acontecia? Eles acabavam substituindo a expressão por céus, reino dos céus. Porque quem reina não é os céus, é Deus que habita no mais alto céus, que criou os céus. Então era um circunlóquio, usava a expressão reino dos céus para se referir ao próprio Deus. Tá? Como Marcos e Lucas já escrevem para uma audiência diferenciada, eles não têm essa preocupação de ficar usando o reino dos céus, usam o reino de Deus. Então todas as passagens que Mateus fala reino dos céus, Marcos e Lucas falam reino de Deus. Tá bom? Então não tem diferença. Isso que estou falando, na verdade, não sou eu que digo. São estudiosos. É só fazer uma pesquisa atual. Por exemplo, posso citar dois grandes autores aqui, né? O Herman Widerboes, pastor holandês, né? Um livro sobre o reino, acho que é A Vinda do Reino, um livro grosso, bom demais, que eu também me baseio nele para falar sobre isso. E o próprio George Eldon Ladd, certo? E muitos outros mais, Joaquim Jeremias, e tantos outros mais, estão comentando justamente essa grande questão. Mas vamos lá. O que os judeus entendiam por reino quando falava-se de reino? Simples. Quando Jesus pregava sobre o reino, ele não precisava explicar, porque o judeu já tinha uma concepção de reino que vinha do Antigo Testamento. Quando a gente olha, por exemplo, o Antigo Testamento, tem um livro em especial que trata de forma clara da temática do reino. Que livro que é esse? Daniel. Daniel. Se a gente olha Daniel ele vai tratar da temática do reino de forma muito clara, certo? Nós temos, então, Daniel no capítulo 2, né? Onde, no capítulo 2, você tem o sonho do rei, né? Onde no sonho dá-se uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, né? As pernas de ferro, os pés ferro e barro, certo? E aí o rei vê essa estátua e o capítulo 2 de Daniel está em consonância com o capítulo 7 de Daniel, tá? Porque no capítulo 7, Deus dá uma visão para Daniel, onde ele vê 4 animais. Onde ele vê, por exemplo, um leão, depois ele vê um animal semelhante a um urso, depois um leopardo, e depois um animal terrível, indescritível, com 10 chifres. Certo? Então, o capítulo 2 de Daniel está em consonância com o capítulo 7. Vou explicar rapidamente. Peço perdão aí pela voz. Vou explicar rapidamente por quê. A intenção não é escatologia em si mesma, né? Embora englobe, mas a intenção não é exatamente essa. Qual é a grande questão? Nabucodonosor fica sem entender o que estava acontecendo, né? Meu Deus, o que essa estátua representa? Na verdade, ali, Deus estava revelando a história da humanidade, os aspectos históricos, políticos, teológicos, econômicos e tudo mais. A cabeça de ouro representava a Babilônia, que era um império glorioso, né? Há quem diga, inclusive, que até os soldados usavam armaduras de ouro para explicitar a imponência do Império Babilônico, certo? O peito de prata, com os braços ali, tudo mais, o peito de prata representava o Império Medo-Persa, certo? O Império Medo-Persa, que viria depois. O Império Medo-Persa, em relação à Babilônia, seria inferior, porque a prata em relação ao ouro, ela é inferior.
Porque não existiria um império poderoso como a Babilônia. A Babilônia é um império poderosíssimo. Então, o Império Medo-Persa não seria um império tão poderoso. O ventre de bronze, né? O ventre de bronze representava o Império Macedônico, tá? O Império de Alexandre o Grande, que viria depois, certo? E as pernas de ferro ali, cresce que representa Roma, né? Que posteriormente se dividiria em seu aspecto oriental e ocidental, né? Com a ruptura e tudo mais, oriental, ocidental, né? Então, representaria Roma, enquanto que os pés de ferro e barro já representaria o reino do anticristo, os estados nacionalistas e tudo mais, segundo a interpretação tradicional que se segue aí a respeito disso, né? Então, seria mais ou menos isso. A cabeça de ouro do capítulo 2 de Daniel, ela, na verdade, representa o leão do capítulo 7 de Daniel. Porque no capítulo 7, a Babilônia é representada por um leão. Um leão, né, que tem, é-lhe dado um coração de homem, ele é colocado em pé e ele perde as suas asas. Ou seja, é um leão que está perdendo a sua ferocidade, os seus aspectos de felino mesmo. Porque um leão que recebe um coração de homem e é colocado em pé, é um leão que perdeu os seus aspectos de ferocidade. Por quê? Porque é quando a Babilônia, quando Nabucodonosor morre, e aí os outros começam a assumir o reinado, a Babilônia vai perdendo a sua expressividade. Vai perdendo a expressividade. Depois, vê-se um urso. O urso, que vem depois, ele tem 3 costelas, certo? E está suspenso sobre duas patas, certo? E o urso representa o Império Medo-Persa, que é o peito de prata do capítulo 2. Então, o urso do capítulo 7 representa o Império Medo-Persa. E ele está suspenso sobre 2 patas porque o Império Medo-Persa era uma coalizão, né? Uma junção dos medos e dos persas, certo? Só que os persas acabavam sendo mais poderosos que os medos, né? Eles acabavam sendo mais poderosos. Então é uma colisão desigual. Por isso que ele estava suspenso sobre 2 patas somente. Depois vai vir, então, um terceiro animal, que é um leopardo, com muitas manchas, 4 cabeças e asas e tudo mais, né? Esse leopardo, ele representa, o leopardo do capítulo 7, representa do capítulo 2 o ventre de bronze. O ventre de bronze, que é o Império Macedônico, Alexandre o Grande, certo? Alexandre o Grande. 4 cabeças, o leopardo, representa as conquistas de Alexandre o Grande. E o quarto animal, indescritível e terrível, é o Império Romano, mas também já tem um aspecto do Império do Anticristo aí, porque tem um chifrezinho, né, que se suspensa, bate outros 3 e tudo mais, tendo a escatologia, a gente estuda isso, né? Então já é o Império Romano, mas também já é uma prefiguração do Império do Anticristo, porque por isso que seria a Roma restaurada, por assim dizer, né? A Babilônia e tudo mais. Mas já seria o Império do Anticristo, de Roma, e também uma prefiguração do Império do Anticristo. Só que, olha só, para complicar um pouquinho mais, deixa eu só dar uma pausa. Eu acho que até aqui tá tranquilo. Eu tô conseguindo ser claro, né? Porque às vezes eu tô falando, gente, eu tô achando que eu tô falando de forma muito clara e aí, né, não tô. Mas acho que até que tá claro, né? Então vamos lá, seguimos aí. Pastor André ou alguém, se alguém porventura, ó, volta um pouco aí. Eu sou paranaense. Paranaense, você sabe que fala rápido e fala demais, né? Então, é assim mesmo, tá? Vamos lá. Então, recapitulando. Capítulo 2, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Capítulo 7, o leão, o urso, o leopardo e um animal indescritível, certo? Nós temos, então, a comparação entre eles aqui. Só que no capítulo 8, surgem mais 2 animais. Surge, primeiramente, um carneiro. E o carneiro tinha 2 chifres, um chifre maior e um chifre menor, no capítulo 8 de Daniel. O carneiro é o urso. O carneiro é o Império Medo-Persa. Tá? Por que ele tinha 2 chifres, um maior e outro menor? Porque os medos e os persas eram uma união desigual, um era maior que o outro. Então, o carneiro do capítulo 8 eram os medo-persas, certo? Só que aí o carneiro estava ali dando marradas para o ocidente e aparece um bode. O bode. E o bode tinha um chifre só. O bode vem e dá de frente com o carneiro e derrota o carneiro, no capítulo 8. O bode é o Império Macedônico. O bode é o leopardo, do capítulo 7. E o ventre de bronze do capítulo 2. Então, o bode do capítulo 8, né, representa o Império Macedônico, de Alexandre o Grande. E o bode tinha um chifre, que era Alexandre o Grande. Depois que o bode derrota o carneiro, esse um chifre do bode é quebrado e nasce 4 no lugar. O leopardo tinha quantas cabeças? No capítulo 7?
4 cabeças. O bode do capítulo 8, que é o Império Macedônico, também nasce 4 chifres no lugar. Por quê? Porque quando Alexandre o Grande morre, os seus 4 generais dividem o reino entre si. Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Então serão os 4. Eles dividem o reino entre si. E aí fica aquela briga famosa, né, entre os Seleucidas na Síria e os Ptolomeus no Egito. Aí vem Cleópatra e tudo mais, aquela briga toda entre eles. Antíoco Epifânio, né, surge no cenário, né, Ptolomeu Filadelfo, Ptolomeu Grande, e por assim vai. Então, ele representa o Império de Alexandre o Grande. Só que aí Daniel continua vendo, Daniel vê que nesse cenário todo aparece a semelhança do Filho do Homem. Uma semelhança do Filho do Homem. E ele vai até o Ancião de Dias. E a esse, que é a semelhança do Filho do Homem, que vai até o Ancião de Dias, é-lhe dado o poder. É-lhe dado o poder. Olha que interessante, né? Porque, vamos ler aqui no capítulo 7 de Daniel, se talvez, não sei se vocês acharam aí, ou se estão acompanhando comigo, mas a gente pode achar no capítulo 7 de Daniel, desculpa, capítulo, não pode ser capítulo 7, eu li o capítulo 2 também, mas é que são muitos versos que a gente poderia ler. Capítulo 7, verso 13. Verso 13. Diz assim: e eu estava olhando, perceba que anteriormente ele já descreveu os animais, né? Ó, no verso 4 ele descreve o primeiro animal, no verso 5 o segundo animal, no verso 6 o terceiro animal, no verso 7 o quarto animal, tá? E aí depois ele descreve as 10 pontas, que quando você lê, por exemplo, você vê Apocalipse 13 e Apocalipse 17, você vê que a besta que sai do mar, ela tem 7 cabeças, mas tem 10 chifres, certo? Faz uma correlação com isso aqui, tá? Então, perceba que há muita relação, né? Não é a intenção explicar esses textos, porque senão isso fugiria muito da temática, mas vamos lá ao verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao Ancião de Dias. Ao Ancião de Dias. Perceba que aqui, mais uma vez vou interromper, se você olhar o verso 11, você percebe, vamos ler a partir do verso 9, para ficar melhor ainda, tá? Vamos ler a partir do verso 9. E continuei olhando, até que foram postos os tronos dos céus, né? E um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Só um adendo. Há quem interprete esses tronos aqui, que são postos no céu, como sendo os tronos dos anciãos que aparecem em Apocalipse 5, né? Há quem interprete, tá? Só interpretação mesmo, tá ok? Há quem interprete assim. Um rio de fogo, uma nave saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta, e estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Agora vem. E estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi-lhe dado, e fizeram-lhe chegar até ele. Outro adendo aqui. Alguns também acham que essa parte é quando Jesus está sendo assunto aos céus, depois que morreu, ressuscitou, que vai ser oculto e tudo mais. E alguns acreditam que Daniel teve a visão de quando Jesus está sendo assunto aos céus e chega diante do trono e recebe do Pai tudo mais, né? Também é interpretação. Nós não sabemos se é ou não. Vamos lá. Pelo menos eu não sei, né? Se alguém sabe, eu peço desculpas. Foi-lhe dado domínio e a honra, olha só, foi-lhe dado domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. O seu reino nunca será destruído. Ele recebeu poder, e o seu reino será um reino eterno. Agora, olha só o verso de número 22, 21 e 22. Eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Daniel fala do reino. Aqui, na verdade,
Os animais e a estátua falam de reinos e de reis. A Babilônia era um reino governado por reis. O Império Medo-Persa era um reino. A Roma era um reino. Macedônia era um reino. Daniel teve a visão de Deus como que os reinos humanos iriam suceder uns aos outros no poder. Deus mostrou para Daniel como que se daria essa evolução histórica, política, econômica, teológica e tudo mais dos reinos que viriam. Um reino se achando mais poderoso que o outro. Um reino vencendo o outro. Só que depois Daniel vai ver que aparece um, semelhança do Filho do Homem, e que recebe o poder, recebe o reino. E esse reino aqui é um reino eterno. É um reino que jamais passará. E os santos governarão com ele. No capítulo 2, por exemplo, o sonho de Nabucodonosor, surge uma pedra cortada sem o auxílio de mãos, e ela esmaga a estátua, começando por onde? Pelos pés. Porque entende-se que é o reino que vai estar no poder quando essa pedra surgir para esmagar. Começa pelos pés e faz a estátua em pó. E essa pedra cresce, cresce e toma conta do mundo todo. O que Deus estava dizendo aqui por Daniel é que os reinos humanos podem ser poderosos. Os reinos dos homens podem ser fortes, mas eles caem. O reino dos homens passam. O reino dos homens vão perdendo o seu vigor. Mas existe um reino que se estabelecerá, que é o reino, que hoje nós sabemos que é o reino de Cristo Jesus, que é o Filho do Homem, e esse reino é um reino tão poderoso que diante dele o reino do homem não pode fazer nada, porque ele é como uma pedra que esmaga a estátua e faz ela pó. Contra o poder do reino de Deus, contra o reino de Deus, o homem não pode fazer nada. Por quê? Porque ele não é nada comparado com o poder de Deus, com o reino de Deus. Então, quando o reino de Deus se manifestar, tudo aquilo que for contra o reino de Deus vai ser reduzido a pó, vai ser estraçalhado. Não haverá ninguém que consiga subsistir diante do reino de Deus. Quando o reino se manifestar, é um reino poderoso. E quando ele se manifestar, o povo de Deus vai reinar eternamente com ele e jamais perecerá. Mas os inimigos de Deus e do povo de Deus perecerão. Olha a concepção de reino que Daniel está apresentando. Olha a concepção de reino que Daniel está apresentando. Agora, a gente entra no Novo Testamento, e quando a gente entra para o Novo Testamento, a gente começa a olhar, por exemplo, os cânticos que Lucas apresenta. O cântico de Zacarias, de Maria, por exemplo, o cântico de Ana e tudo mais, né? Todos os cânticos, se os irmãos lerem com atenção, todos os cânticos apresentam a esperança messiânica e a esperança da manifestação desse reino. Esse reino poderoso que vai trazer libertação para o povo de Israel, vai subjugar o inimigo do povo de Deus e vai estabelecer o reino e o povo vai reinar com Deus para sempre. Então eles estavam aguardando a manifestação desse reino fielmente. Tanto é que quando a gente olha, por exemplo, Atos capítulo 1, só um verso aqui para a gente pegar isso aqui, né? Atos capítulo 1 fala justamente sobre isso. O verso de número, a partir do capítulo 1, verso de número 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, perguntando a Jesus, né? Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Olha só o que eles estavam perguntando. Aí o que Jesus diz? Capítulo 1, verso 7 agora. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Ou seja, Jesus não disse, não, o Pai não tem reino, não. Ele não disse isso. Ele disse, não compete a vocês saber o tempo. Mas o que vocês vão fazer? Fiquem em Jerusalém, recebam a virtude do Espírito e sejam testemunhas. Aqui é um joguinho de palavras, né? Porque quando eles falam sobre estabelecer o reino, aí Jesus disse, o tempo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder exousia, que seria uma autoridade real, né? Aí Jesus disse, mas recebereis a virtude, dunamis, ou dinamis, como alguns traduzem, que é poder para agir, né? Que é o que eles precisavam. Então você percebe que essa esperança da manifestação do reino perpassava todo Israel. Aí, João Batista começa a pregar. E o que João Batista começa a anunciar? A chegada do reino. João Batista começa a pregar o reino.
Quando a gente olha Mateus capítulo 13, por exemplo, ou desculpa, capítulo 3, por exemplo, qual é a mensagem de João Batista? Ó, o reino está chegando, tá? E quando ele chegar, a coisa não vai ser fácil, não. Na verdade, João Batista, ele está usando a sua mensagem a partir do texto de Malaquias, capítulo 3 e Malaquias, capítulo 4. Se olhar lá atentamente, capítulo 3 e capítulo 4, a mensagem de João Batista está lá. Certo? Então, o que João Batista fala? Que o reino vai chegar e ele vai chegar com juízo. A árvore que não dá fruto vai ser cortada e vai ser lançada no fogo. Ele vai separar a palha e jogar a palha no fogo, e o trigo, cevada vai guardar, certo? Ou seja, produza, pois, fruto digno de arrependimento. Ou seja, quando o reino chegar, o reino chega com juízo. O reino chega com juízo. Inclusive, tem um livro muito legal, do Graham Goldsworth, que é a trilogia do reino. Não sei se vocês já viram esse livro. É um livro muito legal, Trilogia do Reino, do Graham Goldsworth. Depois, se alguém se interessar, fala para o pastor André que eu mando foto do livro. Nesse livro, Goldsworth, que é um livro excepcional, ele mostra como que, para os judeus, o conceito de dia do Senhor tinha uma conotação tanto positiva quanto negativa. Como que Goldsworth mostra isso? Ele mostra, por exemplo, a partir dos profetas, que sempre, para aqueles que eram rebeldes, inimigos de Deus, o dia do Senhor é dia de juízo. Mas para aqueles que estavam sendo oprimidos, para aqueles que estavam sofrendo, o dia do Senhor era dia de restauração. Era dia de salvação. Joel, por exemplo, diz, né? Joel fala sobre isso. Quando a gente lê o texto de Joel com mais calma, a gente percebe isso. Quando a gente lê Sofonias, por exemplo, né? Deus esquadrinhará Jerusalém com a lanterna. Deus já preparou um banquete e santificou os convidados, na linguagem, né? Dizendo que vai punir, vai ter juízo. Pensa Amós, por exemplo, né? Prepara-te, Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus, é juízo. Mas para os santos, para aqueles que eram fiéis, que estavam sofrendo, o dia do Senhor era dia de restauração, era dia de salvação. Então os judeus desenvolveram essa concepção de que quando o reino se manifestasse, quando o dia do Senhor chegasse, o reino se manifestasse, seria o dia da restauração para o povo de Israel, para o povo de Deus, para o povo sofrido. Mas seria o dia do juízo e da punição para os ímpios, para o inimigo do povo de Deus, para o inimigo de Deus. Aí João Batista chega pregando justamente isso. É juízo, é machado na árvore, é a palha sendo jogada no fogo, é juízo. Jesus chega dizendo que o reino é chegado. O reino é chegado. E aí Jesus chega, certo? E começa a pregar, e tudo fica do mesmo jeito, certo? Pilatos continua governando ali na Judéia, Herodes está lá na Galiléia, as coisas continuam do mesmo jeito, Jesus está curando um aqui, libertando outro ali, comendo na casa dos pecadores, pregando a salvação para os pobres, e nada mudou. Mas Daniel falava que quando o reino se manifestasse, os inimigos do povo de Deus seriam dizimados e o povo de Deus iria reinar. Porque o dia do Senhor, o reino de Deus se manifesta com juízo para o povo ímpio, é libertação para o povo de Deus. Mas Jesus chegou e nada aconteceu. Duas coisas podem ter acontecido. Ou Jesus não está pregando o reino, ou esse Jesus não é o que a gente está esperando, porque o reino que ele está pregando não bate com o que Daniel está falando, ou a gente entendeu do reino errado. E aí surge a questão de João Batista. Porque a concepção que João Batista tinha de reino é uma concepção veterotestamentária. Por quê? Porque é a escritura que eles tinham. Essa é a concepção. E aí agora nada está acontecendo, João Batista vai preso, Jesus não se importa com Pilatos, não se importa com Herodes, continua pregando, Israel ainda é subjugado, Israel ainda está pagando o tributo para Roma, Roma continua governando, está tudo do mesmo jeito. Aí, o homem do reino chegou e não aconteceu nada, e aí? Aí João Batista fala, manda perguntar para ele se é ele mesmo ou se a gente está esperando outro. Porque alguma coisa está acontecendo aí. E Jesus testifica da sua messianidade a partir dos sinais que ele fez, certo? Só que olha só, por que isso aconteceu? Porque, na verdade, existe uma coisa que Mateus 13 fala, que eu vou ler aqui. Mateus capítulo 13, ele fala sobre algo interessante. Ele fala sobre um mistério. Certo? Sobre um mistério. Capítulo 13, deixa eu só... Verso 11, diz bem assim, ó. Ele respondendo disse-lhes. Por quê? Os discípulos perguntaram, para contextualizar, os discípulos perguntaram, Senhor, por que o Senhor fica pregando aí, falando em parábolas e tudo mais?
Aí Jesus vai responder no verso 11. Ele disse, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Existe um mistério do reino. Existe um mistério. E nós sabemos que a palavra mistério no Novo Testamento, que vem do grego mysterium, não é como geralmente, né? No meio assembleano, né, a gente usa muito essa palavra de forma indiscriminada, né? Eu não sei aí, mas pelo menos aqui na minha região é assim, né? É mistério, mano, mistério. E mistério a gente está querendo dizer que é algo que ninguém entende, que ninguém sabe o que é. Mas não é bem assim que a Bíblia está falando, não. Vamos ler Romanos, capítulo de número 16. Romanos, capítulo 16, verso de número 25. Verso 25. Capítulo 16, verso 25, diz assim. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou e se notificou pelas Escrituras. Se manifestou agora. O mistério, então, era uma verdade oculta no Antigo Testamento, oculta, uma verdade oculta, mas que agora é revelada. Vamos ler ainda mais. Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses, capítulo de número 1. Só para a gente pegar esse verso aqui para... Aqui, capítulo 1. O verso é o 26. Diz assim, Colossenses, capítulo 1, verso 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações. Olha só, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Então, o mistério é uma verdade que outrora era oculta, mas agora revelada. Entende? Então, no Antigo Testamento, esse mistério não estava revelado, estava oculto em Deus, desde a eternidade. Mas Deus revelou agora. Então, aí Paulo continua dizendo, dos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas de sua glória e tudo mais. Se os irmãos continuarem lendo, vão perceber que no capítulo 2, verso 2, ele fala do mistério de Deus, que é Cristo. Se os irmãos olharem no capítulo 3 de Efésios, por exemplo, ele fala que a igreja era um mistério também oculto. Existem inúmeros mistérios, que a Bíblia diz que eram mistérios ocultos, mas que foram revelados. Cristo era um deles, a igreja e o reino de Deus também. Por quê? Porque eles estavam aguardando a manifestação do reino da forma tal qual Daniel apresentou. Só que existia um mistério do reino. O que era o mistério do reino? O mistério do reino era uma verdade que estava oculta na antiga aliança, mas que foi revelada agora em Cristo Jesus. Que por isso os judeus do seu tempo não conseguiam entender. Por isso que muitas pessoas não entendiam. Na verdade, os próprios discípulos ficavam sem entender. Por quê? Porque o mistério é que o reino de Deus, aí vem a expressão, né, do Oscar Kuma, que o John Stott popularizou, né? O reino de Deus, ele já é, mas ainda não. Essa é a grande questão do reino de Deus. Esse é o mistério do reino. Porque o reino se manifestou em Cristo Jesus. Mas agora, ele se manifesta em Cristo Jesus, não em sua plenitude, tal qual Daniel descreve. Porque isso ainda acontecerá. O Walter Kaiser, ele usa dois termos para especificar esses dois momentos da manifestação do reino. O Walter Kaiser diz que no primeiro momento, o reino se manifesta de forma soteriológica. E no segundo momento, o reino se manifestará de forma escatológica. Então, no primeiro momento, o reino se manifesta de forma soteriológica, segundo Walter Kaiser. Por quê? Porque ele se manifesta para salvar, de forma salvadora. Então quer dizer que o reino de Deus não vem para destruir os inimigos? Vem. Só que ele vem para destruir o maior de todos os inimigos, que é o pecado e Satanás. Esse é o maior de todos os inimigos. E depois, quando o reino de Deus se manifestar de forma plena, aí sim Daniel se cumprirá a sua plenitude. Veja só, vamos ler um texto. Vamos ler Mateus. Mateus, capítulo de número 12. Mateus, capítulo de número 12,
tem aquela passagem famosa da blasfêmia dos fariseus, no verso de número 22. O verso de número 22. Qual é a grande questão aqui? Trouxeram um endemoniado cego e mudo para Jesus. Jesus expulsou o demônio e o menino voltou a falar, voltou e ficou tudo certo. E aí os fariseus falaram bem assim, ó, este, no caso Jesus, não expulsa demônio, senão pelo poder de Beelzebu. Eles falaram que Jesus estava expulsando o demônio pelo poder do próprio demônio, de Beelzebu. Aí Jesus fala bem assim, é como se Jesus estivesse sendo irônico também, né? Não que tenha sido, mas a ideia é mais ou menos essa. Jesus disse, olha, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, portanto, o seu reino? Jesus está dizendo, olha, o que vocês estão falando não tem sentido. Porque um reino dividido contra si mesmo, ele não subsiste. Ou seja, Satanás não quer expulsar Satanás da sua própria casa. Satanás, na verdade, ele quer ganhar mais pessoas. Ele não vai brigar consigo mesmo. Satanás no reino de Satanás não tem briga, é muito bem organizado. Entendeu? Eles são unidos no mesmo propósito, destruir. Então, o reino deles não tem divisão. Porque um reino dividido não subsiste. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que não faz sentido o que vocês estão falando. Por quê? Porque Satanás não quer expulsar o próprio Satanás de sua casa. Se aquela menina já pertencia a Satanás, e se Jesus estava possuído por Satanás, ele não ia expulsar ele mesmo da sua própria casa, não faz sentido. Aí Jesus diz assim, olha só, o que ele diz, no verso 28. Mas, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, olha que passagem interessante. Se pegar Lucas 11 cita a mesma passagem e fala, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. Lucas diz dedo de Deus. Né? Falando do Espírito, é como se o Espírito fosse o dedo de Deus. Né? Não sei se vocês se lembram, mas quando no Egito, né, quando os magos estavam imitando as pragas que Moisés fazia e tudo mais, a praga que eles não conseguiram imitar foi as dos piolhos, né? A praga dos piolhos. E aí o que os magos falaram? Os magos falaram assim, ó, isso é o dedo de Deus. Isso é o dedo de Deus. Então a gente não conseguiu imitar, por quê? Porque isso é o dedo de Deus. Então, aqui já está dizendo que o dedo de Deus é o próprio Espírito, né? Quem sabe a mesma mão com o dedo que aparece lá em Daniel 5 escreve na parede, né? Mene, mene, tekel, farsim. E só Daniel conseguiu ler, porque só ele que tinha um Espírito, e o que o Espírito faz, só quem tem o Espírito pode entender, né? É uma interpretação possível aí do texto. Mas vamos lá. Olha só. Se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Qual é a prova de que o reino de Deus chegou? É que o reino de Satanás está sendo vencido e derrotado. A prova de que o reino de Deus chegou e está presente, está atuante, é que o reino de Satanás está sendo vencido. O reino de Satanás está sendo derrotado. Essa é a maior evidência que o reino de Deus chegou. Então o reino de Deus já está presente. É por isso que quando Jesus disse para os discípulos lá, o reino de Deus já está dentre vós, ele já está presente. Por exemplo, quando ele manda em Lucas 10, aonde chegar, anuncie, é chegado o reino, porque o reino chegou. Nós somos representantes do reino. Quando Cristo chega, o reino chega em Cristo Jesus. E a evidência de que o reino chegou é que o reino já está atuando com poder, derrotando o reino das trevas. O reino das trevas. Vamos ler aquela passagem de Lucas, capítulo 10, da missão dos 70. Da missão dos 70. Eu quero pegar um textinho, né? O textinho. Olha só o verso 9 do capítulo 10 de Lucas. Ele manda os discípulos irem, aí no verso 9 do capítulo 10 de Lucas, Jesus diz assim, curai os enfermos que nela houver e dizer-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Então a prova de que o reino de Deus se chegou com poder é que ele está derrotando o reino das trevas, curando os enfermos, libertando os cativos e operando. E Jesus disse, eu não opero pelo poder de Satanás, mas pelo poder maior do que o dele, que é do Espírito Santo de Deus. Aí, quando os discípulos vão na cidade, eles voltaram alegres. Olha o verso 17. Voltaram felizes, dizendo, Senhor, até os demônios se nos sujeitam. Até os demônios se nos sujeitam. E aí o que Jesus disse? Jesus disse, ó, eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpente. E aí Jesus disse, não vos alegrei antes porque os espíritos se sujeitam,
mas antes por o vosso nome está escrito nos céus. A expressão, quando Jesus disse, eu via Satanás cair do céu como um raio, aqui, eu sei que muita gente interpreta assim, mas não é. Não quer dizer a queda original de Satanás. Não é isso que Jesus está falando. Porque o contexto não permite essa interpretação. Para interpretar assim, a gente teria que violentar o contexto. E aí o professor Valdeci do Carmo, acho que já até falou aqui sobre hermenêutica, né? Aqui, né, já falou sobre hermenêutica, e eu e ele estamos lançando um livro, inclusive, sobre hermenêutica, viu, pastor André? Daqui uns dias vai tá aí, né? Vai estar perfeito, ótimo. Um dia vai estar disponível aí. Olha só, qual é o contexto aqui? Tá, o contexto não permite dizer que esse texto fala da queda original, e o tempo verbal grego também não, certo? Mas vamos lá. O que Jesus está querendo dizer? Os discípulos chegaram alegres e falaram, Senhor, os demônios se nos sujeitam. Jesus disse, eu via Satanás cair do céu como um raio. Quando que Jesus via? O tempo verbal grego aqui indica uma ação contínua, uma ação de queda contínua. A ideia é que quando os discípulos iam e pregavam e anunciavam o reino de Deus e expulsavam os demônios, era uma queda de Satanás. Quando o reino de Deus chegava com poder e os demônios eram expulsos, era Satanás caindo. Então Jesus está dizendo, eu via Satanás cair do céu como um raio. Por quê? Porque todas as vezes que os discípulos chegavam e pregavam, expulsavam demônios em nome de Deus, pelo poder do Espírito Santo, o reino das trevas estava sendo derrotado, estava sendo vencido. Então, cada vez que o reino de Deus anuncia e chega com poder, o reino das trevas vai cair. Está caindo sempre. Por isso que o tempo verbal grego é gerúndio, caindo. Eu via ele caindo. Porque ele sempre está caindo. Aonde o evangelho chega, o reino de Deus chega, o reino de Satanás está caindo. O reino de Satanás está perdendo. É por isso que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Não é que a igreja está sofrendo, é as portas do inferno mandando fogo e tentando destruir a igreja. Não é. É a igreja que está avançando. E o inferno não tem poder para parar a marcha da igreja. Porque a igreja, ela é de Cristo. Então, vamos voltar para Mateus 12 agora. Que agora a gente volta para o texto de Mateus 12. Certo? O texto de Mateus 12, Jesus continua dizendo. Depois que fala da blasfêmia dos fariseus, ele continua dizendo. Aí ele diz assim, olha o verso de número 29. Depois que Jesus fala que o reino de Deus chegou, e que é pelo Espírito de Deus que ele expulsa o demônio, olha o que Jesus diz. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Olha só, o Jorge Eldon Ladd, ele diz que esse texto aqui faz uma referência ao próprio Cristo, ao reino de Deus e ao reino de Satanás. É como se Jesus estivesse dizendo, esta era má, é o reino de Satanás. Ele está reinando sobre esse sistema mau, certo? Mas Jesus é aquele que é mais valente. Por quê? Porque ele invadiu a era presente má, certo? Manietou valente, não no sentido literal, por mais que Agostinho de Hipona acreditava que era, mas não é no sentido literal, né? Manietou valente e está despojando os seus bens. Para despojar os bens do valente, tem que ser alguém mais poderoso que o valente, alguém mais forte que o valente. Cristo Jesus fez isso. Olha só que interessante. Por que o texto que nós lemos, Jesus disse que o reino dele não é deste mundo? Porque a palavra mundo do grego, aion, deriva-se de era, ou século, ou tempo. Então, algumas bíblias vão traduzir, o meu reino não é desta era, o meu reino não é deste século, o meu reino não é deste tempo. Na verdade, a expressão correta ali é era, século ou tempo. Porque a Bíblia diz que existem duas grandes eras, a era presente e a era vindoura, né? Está claro para a gente, né? A Bíblia fala dessas duas grandes eras, a era presente e a era vindoura. Tanto é que nesse próprio texto aqui, o próprio Jesus fala, olha o verso 32. Ele diz que quem pecar contra o Filho, será perdoado. Se falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste século, nem no futuro. Século, era. Século presente, século futuro. Olha, por exemplo, Efésios, capítulo de número 1, por exemplo, e o capítulo 2 também, mas vamos só pegar um exemplo aqui para a gente conseguir ver isso aqui. Como que essa ideia da era, né, ela, de alguma maneira, ela está presente aqui. Deixa eu só achar o verso para vocês aqui. O Principado do Poder. Olha só, verso 20, capítulo 1 de Efésios, verso 20. Né? Manifestou a Cristo, ressuscitou Cristo dos mortos, e pondo-o à direita de Deus nos céus, acima de todo principado, poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Ó, não só neste século, mas no vindouro, certo?
Então você percebe que a Bíblia ela sempre está falando disso, desta era e da era vindoura. Quando Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, a palavra mundo ali é era, século ou tempo. Porque existem duas eras, a era presente e a era vindoura. A era presente, ela começa com a criação, alguns acreditam, outros acreditam que com a queda. O Jorge Aldon Lade acredita que com a queda. Só que a era presente, ela está em rebelião contra Deus. A era presente, ela é má. Tanto é, olha só, por que Gálatas, capítulo de número 1, e o verso de número 4, diz o quê? O que Gálatas fala? Diz que Deus nos resgatou da presente era má. Gálatas capítulo 1, 4. Deus nos resgatou da presente era má. Olha só, Efésios 2. Eu vou citando os versos, tá? Não vou ler todos, senão não dá tempo. Efésios 2. Diz assim, diz que a gente vivia mortos em nossos pecados, certo? Andando segundo o curso deste mundo. Verso 2. Era, segundo o curso desta era. Porque esta era é má. O que 2 Coríntios 4, 4 diz? Quem que é o Deus deste mundo, deste século, desta era? Satanás. O reino de Deus não é desta era e deste século, por quê? Porque este século é dominado por Satanás, está em rebelião contra Deus. Este século é mau. Este século é mau. O homem em pecado e inimizade contra Deus, segundo Efésios 2, vive seguindo o curso desta era. O que Romanos capítulo 12 diz? Não vos conformeis com este mundo. Mundo o que é? Era. Não vos conformeis com esta era. Pensa, por exemplo, Mateus capítulo 24. Sermão do Monte. Sermão do Monte. Os discípulos chegam para Jesus. E eles olharam para o templo, viram a beleza do templo, né? E aí eles perguntam para o Senhor o seguinte, Senhor, no verso de número 3, né? Que sinais haverão da tua vinda e do fim do mundo? Na verdade, algumas Bíblias já traduzem fim dos tempos, ou fim dos séculos, ou fim desta era. Porque a palavra mundo aqui é era. Tá? É era. Se alguém quiser estudar mais sobre isso, pode comprar o livro do Jorge Aldon Lade, depois eu até mando foto para o pastor, se alguém não conhece, e ele faz um estudo de caso só sobre isso aqui. Ou seja, a Bíblia fala que existem duas eras. A era presente, que é uma era má, que está em rebelião. Satanás é o Deus desta era. O homem carnal, caído, vive de acordo com o curso desta era, certo? Pecando. Esta era é má, está em rebelião contra Deus. Mas a era vindoura, a qual o reino de Deus pertence, por isso que Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, desta era, é da era vindoura. Só que o reino, agora aqui que é interessante, o reino que pertence à era vindoura, ele já invadiu a era presente má, na pessoa de Cristo Jesus. O reino que pertence à era vindoura, já invadiu a era presente má, na pessoa de Cristo Jesus, e já está derrotando o reino das trevas, resgatando os homens do reino das trevas e transportando para o reino de Cristo Jesus, o reino da luz. Colossenses 1,13. Vamos ler lá o texto, para ficar mais claro ainda. Né? Colossenses 1,13 fala justamente sobre isso. Olha o que o texto diz. Ele nos tirou, Colossenses 1,13, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós já somos filhos do reino. Já somos integrantes do reino. Já pertencemos ao reino. Então, veja só. Gálatas 1,4. Vou citar o texto de novo. O texto de Gálatas 1,4 diz que ele morreu para nos livrar da era presente má. A palavra livrar, alguns traduzem como desarraigar. Desarraigar. Desarraigar é arrancar com raízes. O que significa isso? É simples. Sabe quando você, não sei se acontece com vocês isso, né? Você tem que carpir o quintal. Carpir o quintal é chato, né? Dá trabalho. Você tem que carpir o quintal. E aí chove depois. Brota tudo de novo. Você trabalhou carpindo, choveu, brotou. Por quê? Porque a gente só cortou o ramo, mas a raiz continua na terra. E a raiz, ela se alimenta, ela tira os nutrientes da terra. A terra é a fonte de vida para aquela planta. Ela precisa da terra. Ela precisa do sol, mas precisa da terra também. Certo? Mas se você pega a planta com a raiz, arranca, bate a raiz e joga ela no lugar, ela morre. Porque se ela não está com a raiz do solo, ela não pode tirar nutrientes. O homem, em seu estado natural e caído, ele vive de acordo com o curso deste mundo. Ele pertence a esta era. As suas raízes estão neste mundo.
As suas raízes estão nessa era. Ele vive de acordo com o curso deste mundo, pecando. E vive em inimizade com Deus. Porque essa era presente é má. Mas o reino de Deus, que pertence à era vindoura, já invadiu a era presente má, assim como o valente que entra na casa do mais valente ainda para arrancar os seus despojos. O reino de Deus invadiu a era presente má na pessoa de Cristo Jesus. E começou o quê? A arrancar aqueles que estavam presos a esta era. E arrancar com raízes. Mas aí você pensa, peraí, mas se eu for arrancado com raízes, eu vou morrer. E aí Jesus disse, é isso mesmo. Você vai morrer para esta era. Porque agora você não vai se alimentar mais dessa era. Você vai ser alimentado pela era vindoura, que é o reino de Deus. Você vai ser alimentado pelo Espírito Santo de Deus. E é ele que agora te sustenta. Não é mais esta era. Por isso que Romanos 12 diz, não vos conformeis com o curso desta era. Por quê? Porque agora você foi libertado deste mundo. Esse mundo não é mais o padrão para nós. Não é mais ele que dita a forma como a gente vai viver, a forma como a gente vai se portar. Porque nós somos libertos, fomos arrancados com raízes, morremos para este mundo. É por isso que Romanos 6 diz que nós morremos. Aí ele diz, a partir do verso 11, considerai-vos mortos, porque morremos para este mundo. Só que olha só, então o reino de Deus é uma realidade presente. Ele já está presente. Só que o reino de Deus ainda não. Ou seja, o reino de Deus ainda virá. O reino de Deus já está aqui. Nós já pertencemos ao reino de Deus. Já somos filhos do reino. Já pregamos sobre o reino, anunciamos o reino de Deus. Ele já está agindo, já está derrotando os poderes das trevas. Já está derrotando os poderes de Satanás. O reino de Deus já está atuando aqui. Só que o reino de Deus não pertence a esta era. O reino de Deus se manifestará de forma plena quando Jesus Cristo fazia aquilo que falou em Daniel, onde a pedra vai tomar conta do mundo todo e os santos governarão. Mas nós já pertencemos ao reino de Deus, porque ele já está presente, mas ainda não de forma visível. Por isso que Jesus disse, o reino não virá de forma visível. Nem dirão ele ou ali ou aqui, mas ele já está entre vós, porque ele já está atuando. Então, aonde quer que você vá e pregue, você prega sobre o reino. Você prega sobre o reino. Tá? Deixa eu só fazer um outro adendo. Às vezes, antigamente, uma escatologia mais antiga, fazia-se distinção entre evangelho do reino e evangelho da graça. Não tem distinção, irmãos. Tá? Não tem distinção. Tá bom? Por quê? Simples assim. Porque a Bíblia diz em Atos que Paulo pregava o evangelho do reino. Que Paulo ia em todos os lugares pregando o evangelho do reino. Diz que Felipe pregava o evangelho do reino. Depois leiam Atos e confira. Se Paulo pregava o evangelho do reino e Felipe pregava o evangelho do reino, Jesus pregou o evangelho do reino, que evangelho que a gente prega então? Se o evangelho que a gente prega, que é o da graça, é diferente do que Paulo pregou, do que Felipe pregou, do que Jesus pregou, que evangelho que a gente prega? Só pode ser o evangelho que Paulo falou em Gálatas, um outro evangelho, que seja anátema, inclusive. Né? Então o evangelho do reino é o evangelho da graça. Só que o reino de Deus estava oculto em mistério. Por quê? Porque o reino de Deus se manifestaria primeiramente salvadoramente. Se manifestaria assim, em sua forma soteriológica, de forma salvadora, resgatando os filhos das trevas e transportando para o reino da luz e dando forças para ele vencer e viver aqui, aguardando a sua manifestação plena no dia do juízo. Aí sim. Agora, uma coisa interessante, só para me partir para o encerramento e falar um pouco sobre os valores do reino, que eu não quero ser muito cansativo, já estou sendo, não quero ser mais. Hebreus, capítulo 6, pastor, muito obrigado. Hebreus, capítulo 6, ele diz o seguinte, olha só que interessante. Verso de número 6, capítulo 6, verso de número 4. Não vou entrar na polêmica do texto, por favor, tá? Não vou entrar na polêmica do texto, ok? Vamos lá. Diz assim, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Já provaram as virtudes do século futuro. O reino de Deus pertence à era vindoura. É o que Jesus falou em João 18:36. Mas já invadiu a presente era má e já está agindo e atuando aqui, agora. E nós já podemos provar agora, no tempo real, um pouco das benéfices do reino da era vindoura. Já podemos desfrutar agora um pouco da alegria, do gozo da era vindoura. Já podemos agora. Sabe quando você vai em um casamento?
que você está com uma fome terrível, você nem come em casa, né? Fica o dia inteiro sem comer para chegar no casamento e poder, né, honrar, né, os noivos ali através da sua refeição, né? Você quer comer muito. Você sabe que lá vai ter aquele molho madeira com aquela carne, esse tipo, geralmente casamento tem, né? Isso é normal. Você fica sem almoçar, sem jantar no dia anterior, sem almoçar para chegar lá e, né, e com força. E aí o jantar está demorando e você está morrendo de fome. Aí alguém avisa, ó, liberou os petiscos, liberou os petiscos. A gente sai correndo, né, para pegar os petiscos porque está com fome. Só que o petisco não é a janta. Você não pode encher a barriga com petisco. É só para dar uma enganada. É só para dar uma enganada. Se você empolga no petisco, você perde a janta depois. Entendeu? O petisco é só para dar um sabor para você ver o que te espera. É como se o petisco estivesse dizendo, ó, calma, dá uma desfrutada aqui, mas está vindo coisa melhor aí, calma aí. É mais ou menos assim. Agora, na presente era má, a gente já consegue desfrutar um pouco dos petiscos, daquilo que o reino vindouro está preparado, tem preparado para nós. Que a era vindoura tem preparado para nós. É o que o texto diz, provaram das virtudes do século vindouro. A gente já consegue provar aqui, através do Espírito Santo. O Espírito Santo já faz a gente sentir um pouquinho do gosto do céu, do reino de Deus e de tudo mais. E quando ele se manifestar plenamente, meus amigos, tudo isso aqui será apenas um petisco em relação ao grande jantar que vai ser o reino que Deus tem preparado para nós. Então, né, eu costumo dizer que há sofrimento aqui, mas na verdade não há dor e sofrimento, e não há ferida que o tempo cause, que a eternidade não possa compensar. Não há dor que o tempo cause, que a eternidade não possa valer. Paulo disse que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Paulo não está dizendo que a sua tribulação é leve e nem momentânea. Não é isso que ele está querendo dizer. A ideia de Paulo é de que, como se você tivesse uma balança e você começasse a colocar todas as suas tribulações, todas as suas dores, e a balança vai descendo. Todo o seu sofrimento, a balança vai descendo. Mas quando Deus coloca a glória que Ele tem reservado para nós na eternidade, aí as nossas dores se tornam leves. O nosso sofrimento se torna leve. Por quê? Porque em vista da glória que Deus tem preparado para nós, quando o reino de Deus se manifestar plenamente, as nossas dores não serão nada. Não há dor e sofrimento que o tempo cause, que a eternidade não possa compensar. Certo? Então, para a gente caminhar aí para o final, eu vou ler. Eu falei que eu ia falar sobre os valores do reino em tempos pós-modernos. Por quê? Quando a gente olha para o Sermão da Montanha que Jesus prega, certo? O Sermão da Montanha, eu não vou ler aqui para não estender, vou só falar. A gente percebe que Jesus ele fala sobre vários princípios que temos ali. Primeiro, Jesus ele diz o seguinte, né? Não vou citar por ordem, porque talvez não me lembre, mas a ideia é essa. Jesus ele diz o seguinte, bom, vocês dizem que se alguém matar uma pessoa, ele é homicida? Ele é homicida? Mas não. Na verdade, é isso que eu vos digo. Que todo aquele que se irá e se encolerizar contra o seu irmão, já o matou em seu coração, já é um homicida. Olha o que Jesus olha a ética do reino. Olha a ética do reino. Por quê? Porque até então, antes, né, Jesus faz uma afirmação que assusta todo mundo. Jesus disse, vocês estão vendo os fariseus? Se vocês não excederem eles em justiça, vocês não entram no reino. Aí todo mundo ficou assustado. Como assim? Os fariseus oram e jejuam 3 vezes ao dia, dão esmolas, têm filactérios, usam as roupas lá embaixo com versículos bíblicos na orla das vestes. Eles estão jejuando o cabelo bagunçado. São aqueles que ensinam a Torá. Eles são os homens mais santos. É impossível ser mais justo que esses homens. Não dá, ninguém vai entrar. Ninguém vai entrar. Aí Jesus começa a falar sobre a justiça do reino. Aí ele vai, por isso que ele vai dizer depois, buscar o reino e a sua justiça. Qual é a justiça do reino? Qual é a ética do reino? Ele começa a dizer, bom, para os judeus, homicida é aquele que matava alguém, é o que praticava o ato. Jesus vai dizer que não. Na verdade, ele vai dizer que a ética do reino ela vai além. Porque para os judeus e para os fariseus, a moral deles era uma moral exterior. Para eles, moral, errado, aquilo é aquilo que você fazia. Jesus vai dizer que não. Ele vai atacar o centro. O que te leva a matar alguém? Tudo começa com o coração. Na verdade, quando você chega de matar alguém, é porque você já tem algo aqui dentro. Jesus vai na fonte do problema. Enquanto os judeus lidavam com a ação realizada, Jesus vai lidar com a causa da ação, com aquilo que te leva à ação, que é o coração, que é a ira.
Então Jesus vai dizer o seguinte, na verdade, aquele que odiar, irá ao seu irmão, o seu próprio coração já é homicida. Ainda que não tenha praticado a ação, ele já é. A ética do reino não se preocupa somente com aquilo que você faz, mas com o que você sente, com aquilo que você pensa, ou seja, com as suas intenções. É uma coisa muito séria, certo? Vamos lá, vou dar mais um exemplo. Jesus disse, aquele que se deitar com a mulher adulterou com ela, mas esse que vos digo, que todo aquele que olhar para a mulher, atentar para ela, né? E aí se tem um acréscimo aí, e a cobiçar, né? Adulterou com ela. Alguns dizem que para os judeus, adultério era quando não podia passar uma linha entre os dois corpos. Aí adulterou, né? Olha que critério mais esquisito, né? Alguns dizem que sim. Né? Não dá para saber se é um fato absoluto. Mas, para eles, adultério era o fato consumado. Se eu me deitei com alguém, adulterei. Jesus vai dizer que não. Vai dizer que o adultério ele pode acontecer ainda que o fato não tenha acontecido. Ainda que a ação não tenha acontecido. Jesus, na verdade, vai dizer que o problema está naquilo que te leva a agir. O reino não se importa só com aquilo que a gente faz, mas com aquilo que nos leva a agir, com aquilo que a gente pensa, com as nossas intenções. A ética do reino é uma ética meramente exterior, porque para o judeu santidade era meramente o aspecto exterior. E Jesus vai dizer, vocês limpam o exterior do copo e deixam o interior sujo. Por dentro está sujo, por fora está limpo. A ética do reino, ela se importa com todo o nosso interior. Olha só, veja só. Imagina só que eu estou andando e o pastor André está indo na minha frente, né? Suponhamos, o pastor André está indo na minha frente e eu estou andando ali, ele não me conhece, eu não conheço ele. E o pastor André deixa cair a carteira dele. E eu pego a carteira, vejo que tem umas 6, 7 notas de 100 lá. Desculpa, pastor, né? Tá diminuindo o senhor aí, mas né, vou colocar só umas 6 notas de 100 ali, né? E eu vejo que tem umas 6 notas de 100 ali, tem até uma de 200 lá também já, ó. Imagina? E aí eu pego, né? E falo, rapaz, você quer saber de uma coisa? E guardo no meu bolso. Aí eu olho para o lado e vejo que tem um guardinha me vendo. E do outro lado está sorria, você está sendo filmado. O que eu faço? Eu corro, bato no ombro do pastor André. Pastor, meu amigo, você deixou cair a sua carteira. Aí o pastor André pega e diz, rapaz, como você é um homem honesto. Olha, muito obrigado. E eu falo, eu sou assim mesmo, aprendi né, com a família e tal, não sei o quê. Vocês acham que eu agi de forma moral? Quem acha que faz assim, quem acha que não faz assim? Acho que todo mundo vai achar que não, né? Sabe por quê? Eu fiz a coisa certa, mas pelos motivos errados. O reino de Deus, esse princípio ético é chamado para Kant, Manuel Kant, filósofo alemão, ele vai dizer que eu fui imoral. Por quê? Porque eu tenho que fazer a coisa certa, porque essa é a coisa certa a se fazer. Eu não tenho que devolver a carteira do pastor simplesmente porque alguém está me vendo, mas porque essa é a coisa certa a se fazer. A ética do reino, ela não diz que eu tenho simplesmente que devolver a carteira, porque isso até os fariseus faziam. Mas eu tenho que devolver a carteira porque essa é a coisa certa a se fazer. Os fariseus jejuavam e davam esmola, fazia a coisa certa, mas porque queriam ser reconhecidos pelos homens. Eles praticavam atos de justiça exteriores porque queriam ser reconhecidos pelos homens. Faziam a coisa certa, mas pelos motivos errados. Jesus disse, vocês não são justos. Porque a justiça do reino, ela não quer simplesmente que você faça a coisa certa, mas que você faça a coisa certa pelo motivo certo. Que o seu coração também seja transformado pelo reino de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que aonde estiver o seu tesouro, estará o teu coração. Onde está o seu coração, está o seu tesouro. Ou seja, filho meu, dá-me o teu coração. Porque dele procede as fontes, as saídas da vida. Então não é só a ação, mas é aquilo que te motiva a agir. Para Deus, não importa somente aquilo que a gente faz, mas por que estamos fazendo. Tanto é que no tribunal de Cristo vai ser julgado as nossas obras, e aí? A intenção é levada em consideração. Olha só Paulo escrevendo aos Filipenses. No capítulo 1, ele começa a dizer que depois de sua prisão, algumas pessoas se animaram para pregar. Mas não se animaram para pregar porque eles queriam pregar o evangelho. Porque, na verdade, eles queriam acrescentar dores às prisões de Paulo. Eles falaram bem assim, agora que Paulo está preso, vamos pregar só para ele ver como que é. Só para Paulo ver como que é. E começaram a querer pregar por contenda, por facciosidade. Aí Paulo diz o quê? Não importa. Contanto que Cristo seja pregado. Tudo bem, pode pregar por facciosidade, por inveja, prega. Que bom que Cristo está sendo pregado. Só que Paulo não aprova isso. Porque no capítulo 2, no verso 3, de Filipenses em diante ali, o que Paulo diz? Nada façais por vanglória, nada façais por inveja, ou por sentimento faccioso, mas haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus.
aquilo que nos move no reino de Deus, Deus se importa com aquilo que nós pensamos, com as nossas intenções, e a palavra de Deus esquadrinha os nossos corações. A ética do reino não simplesmente lida com aquilo que fazemos, mas por que fazemos o que fazemos. Veja 1 Coríntios 13, por exemplo. Quando Paulo fala sobre o amor, o que Paulo diz ali? Ainda que eu desse a minha fazenda para os pobres, desse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada me adiantaria. Na verdade, a ética do reino é uma ética que não é meramente uma aparência. Deus não se importa com aquilo que a gente faz simplesmente para mostrar para os outros que somos santos. Deus se importa com aquilo que nós somos de verdade. Tem uma coisa interessante no livro de Platão, A República. Não sei se alguém já leu. Muito legal. No livro 2 da República, tem uma história. História do Anel de Giges. Qual que é a história do Anel de Giges? Giges era um homem íntegro, um pastor, um homem íntegro. E um dia, Giges estava pastoreando suas ovelhas, Giges achou um anel. Colocou o anel no dedo, e quando Giges colocou o anel no dedo, ele ficou invisível. Giges era um homem de família, um homem respeitador, pagava as contas em dias, um homem fiel, exemplar. Quando achou o anel que pôde ficar invisível, o que Giges fez? Foi, seduziu a mulher do rei, matou o rei, se tornou um tirano na cidade. Olha só. O que Platão quer dizer? Na verdade, quem conta isso é Glauco, né? Mas o livro é de Platão. O que isso quer dizer? Para Platão, moral é aquilo que você não faria ainda que fosse invisível. Para a fé cristã é assim também. Para a fé cristã, para a ética do reino de Deus, moral é aquilo que não faríamos ainda que fôssemos invisíveis. Ou seja, ninguém está nos vendo, mas mesmo assim você não faz. Porque quem determina as suas ações é o caráter que você tem. Tanto é que a palavra ética vem do grego ethos, caráter. Ética deriva-se de ethos, caráter. Sabe quando a pessoa diz a ocasião cria o ladrão? Isso não é verdade. A ocasião revela o ladrão. Porque quem tem caráter, ainda que tenha oportunidade, não rouba. Quem tem caráter, ainda que tenha ocasião, não rouba. Por quê? Porque quem determina as suas ações não são as oportunidades, nem quem está lhe vendo, mas é o caráter que tem, o compromisso que tem com Deus. O que Jesus estava dizendo é que a ética do reino demanda de nós caráter, integridade. A justiça de reino é compromisso com o reino de forma absoluta, ainda que ninguém esteja nos vendo. Agir de forma correta é fazer a coisa certa, ainda que fôssemos a única pessoa do mundo. A última pessoa do mundo, a única pessoa. Ainda agiríamos assim. Essa é a moral do reino. Para finalizar, Maquiavel, ele no livro O Príncipe, ele diz o seguinte: Maquiavel diz que o príncipe não pode ser justo, o príncipe não pode ser honesto, o príncipe não pode ser fiel, o príncipe, o governante, Maquiavel fala, ele tem que ser injusto, não pode ser religioso, tem que ser mentiroso. Até quando o príncipe tem que ser fiel à sua palavra, só quando for favorável a ele. O príncipe tem que mentir, tem que enganar. O príncipe não pode ser fiel, não pode ser honesto, nada disso. Por quê? Porque se ele for, ele não permanece no poder, Maquiavel disse. Aí Maquiavel fala o seguinte: mas o príncipe pode mentir. Pode mentir, porque sempre onde existir alguém disposto a mentir, existirão pessoas dispostas a acreditar. E aí Maquiavel fala: os homens nunca olham para aquilo que são, mas para aquilo que vem. Os homens são levados pela aparência. Então finja que você é crente, finja que você é santo, finja que você é honesto, finja que você é fiel, mas por trás faça totalmente o contrário. E todo mundo vai acreditar em você. Porque as pessoas são enganadas pelas aparências, diz Maquiavel. Porque o povo é corrupto, o líder também precisa ser. No reino de Deus não é assim. Deus não quer simplesmente a aparência. Em tempos pós-modernos, o que prevalece? Prevalece a aparência. A pós-modernidade, ela marca justamente o narcisismo. As pessoas querem ser vistas, querem ser notadas, querem ter fotos curtidas, querem colocar foto no Instagram, no Face, para serem vistos. Eu sou aquilo que os outros me veem. Ser é ser percebido. Ou seja, estão me vendo, então eu existo. A pós-modernidade inaugura esse narcisismo egocêntrico. Eu estou no centro de tudo. É como Machado de Assis, como falava no conto, né? O homem que, para se ver no espelho, precisa usar uma farda, porque senão não se enxerga. Porque se ele não tem aquela farda, ele não é ninguém. O homem pós-moderno é assim. Mas o reino de Deus, não. O reino de Deus, ele ainda continua prezando justamente pelo caráter, pela virtude, pela moral. Não tem ninguém te vendo. Mas mesmo assim você não faz, porque Deus está te vendo.
Porque Deus é o teu Senhor. Porque nós temos um compromisso com Deus. Então, o mundo pós-moderno, relativista, não tem valores morais absolutos. Tudo é relativo. Mas o reino de Deus, não. Para o reino de Deus, tem a ética da honestidade. Os judeus ficavam jurando, pastor André, o judeu jurava, e aí quando alguém ia cobrar deles o juramento, eles arrumavam desculpa. Eles falavam bem assim, ó, se você ler Mateus 23, você percebe isso também. Eles falavam bem assim, ó, eu jurei, na verdade eu jurei pelo altar. Jurar pelo altar, jurar pelo altar, tudo bem. Se eu tivesse jurado pela oferta do altar, aí seria um problema. Mas eu jurei pelo altar, então não tem problema. Aí eles falavam, não, eu jurei, mas eu jurei pelo templo. Jurar pelo templo não precisa cumprir. Se eu jurasse pela oferta do templo, tinha que cumprir. Ou seja, os judeus, eles falavam, amanhã eu te pago. Aí quando você vinha me cobrar, ou amanhã eu te dou tal coisa. Quando você vinha falar comigo, eu dizia, ó, não vou te pagar, mas você jurou. Ah, mas eu jurei pelo altar. Jurei pelo templo. Jurar pelo altar e pelo templo não tem problema. O problema é jurar pela oferta do altar e pelo ouro do templo. Aí Jesus disse, hipócritas, o que é maior? O altar que santifica a oferta ou a oferta que é santificada pelo altar? Hipócritas, o que é maior? O templo ou o ouro que é santificado pelo templo? Ou seja, eles estavam invertendo os valores, porque não eram honestos, não queriam cumprir a sua palavra. Aí Jesus disse, a ética do reino não é assim. A palavra de quem pertence ao reino de Deus é sim, sim, não, não. Por quê? Porque você não precisa jurar para que alguém acredite na sua palavra. Você é honesto, você fala e você cumpre. Você não arruma subterfúgio para faltar com a sua palavra. Entende? A ética do reino é a ética do amor, a ética da honestidade, a ética da pureza, integridade, caráter, em tempos pós-modernos. É isso que está precisando. Bom, gente, eu acho que é isso, então. Não vou me delongar, porque eu falei demais já, tá? E aí eu passo para o pastor André, agradeço a oportunidade, agradeço a vocês que ficaram até agora ouvindo aí, tá? Deus abençoe.